Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais este culto digital, o culto referente ao 17º domingo após Pentecostes. Hoje eu vos saúdo nas palavras do Salmo 147 que dizem: O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. São palavras duras, mas que revelam a bondade de Deus para com seu povo e o seu juízo contra aqueles seus inimigos. Que bom que eu e vocês fazemos parte do primeiro grupo, tanto que nós podemos estar aqui hoje reunidos para prestar louvor a Deus e também receber tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer gratuitamente. Por isso, a todos vocês, um abençoado culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Amém. Senhor, e o meu espírito se
Todo-Poderoso Deus, que exaltaste teu Filho a um lugar de honra e autoridade, ilumina nossas mentes pelo teu Espírito Santo, para que, confessando Jesus como Senhor, sejamos levados a toda a verdade. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, acompanhem agora as leituras indicadas para este 17º domingo após Pentecostes. A leitura do Antigo Testamento está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 a 4 e depois 25 até o 32. Assim está escrito. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola encontra-se em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 5 e 14 a 18, onde lemos: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Aleluia, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A leitura do Santo Evangelho está no livro de Mateus,
capítulo 21, versículos 23 até o 32. Assim está escrito: Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação para a mensagem, nós cantamos o hino 194. Alívio suplicar.
Saudação cordial a você que nos acompanha em mais esse culto. Desejo que a graça, a companhia de Deus e Espírito Santo esteja com você. O Dilema das Redes é um documentário da Netflix que analisa as redes sociais e os efeitos que elas têm causado na economia, na política, nas tendências sociais, nos indivíduos, enfim. Participam desse documentário ex-funcionários do Google, do Facebook, e eles, então, falam dos impasses do mundo atual. Polarização, ansiedade, estresse, depressão, desconexão com a realidade e os fake news. E o ponto principal é, na verdade, o que eles chamam de o dilema das redes. O usuário, por um lado, é o espectador e, por outro, se torna o personagem. Por um lado, ele é influenciado pelas redes e, por outro, ele se torna o influenciador. Por um lado, ele é levado a pensar e sentir a necessidade de um produto e, por outro lado, ele se torna o próprio produto das redes sociais. E a ideia básica que o documentário traz é que se você não está pagando pelo produto, você é o próprio produto. Em outras palavras, o que foi o petróleo, dizem eles, para o século XX, os usuários das redes sociais são para o século XXI. E aí, em determinado momento, um dos participantes diz assim: existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários: a de drogas e a de software. E aqui é que está o dilema que foi criado para facilitar conexões, aprofundar laços entre as pessoas, se transformou em fórmula de fazer dinheiro. E as redes sociais têm que fazer os usuários sentir necessidade sem pensar, ou pensar de acordo com os interesses das grandes corporações. Eu uso esse dilema aí para introduzir aquilo que os textos bíblicos de hoje dizem. No tempo do profeta Ezequiel, que profetizou, vamos dizer, a partir do ano 593 a.C., o modo de pensar do povo era direcionado pela vivência da época. Existia um provérbio que marcava-se muito bem o modo de pensar. Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. O significado desse provérbio é que o sofrimento de uma geração, eles são devidos aos erros dos seus antepassados. Ezequiel profetizou, e esse é o contexto, um tempo de sofrimento no exílio do cativeiro babilônico. E ele pregava que aquilo era consequência da infidelidade e dos pecados das gerações anteriores. Enfim, um ditado que certas linhas da psicologia de hoje atualizam ao atribuir aos filhos, enfim, exclusivamente a culpa dos pais nos seus erros, tirando-lhes toda a responsabilidade de seus atos. Mas isso é outra história. Agora, o profeta, ele não fica olhando só para o passado e o momento que vivia. Ele direciona o olhar para o futuro. E aí, sob juramento, ele destaca o que Deus diz. Deus diz assim: a pessoa que pecar, essa morrerá. E Deus trata cada um individualmente. A pessoa é responsável diante de Deus por sua própria conduta e responderá a Ele até mesmo pelas consequências futuras de seus atos. Então, Deus apresenta um novo modo de pensar. E Ele diz: vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. De alguma forma, o Evangelho do dia trata exatamente deste ponto quando Jesus chama as pessoas ao arrependimento. Esse modo de pensar de Deus fez, na época, o povo reclamar. O povo disse assim: o caminho do Senhor não é reto.
Acontece que o modo de pensar de Deus é diferente do nosso. E Isaías registrou da seguinte maneira: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Na profundidade de seu pensamento, Deus interveio neste mundo para reescrever a nossa história. História perdida a partir do desastre de Adão, e encaminhá-la a uma nova realidade, uma realidade com Deus. O apóstolo Paulo fala que a loucura da cruz de Cristo é sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. Enfim, amigo e amiga, esse modo amoroso de Deus de pensar nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. O apóstolo coloca exatamente ladeado por um dos textos bíblicos mais profundos que contam a história de Jesus Cristo, a história da humilhação e da exaltação. Ele foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou de maneira tal que colocou o nome acima de todos os nomes. Ladeado por esse estado de humilhação e de exaltação de Cristo que Paulo aplica o modo de pensar para os seus filhos. Ele é então bastante didático e coloca, tem o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Acontece que o modo de pensar que Jesus Cristo demonstrou, ele foge muito do nosso modo de pensar. Nós experimentamos então esse dilema, diferente do das redes sociais. Cada um de nós, naturalmente, olha para os interesses pessoais. E aqui o texto diz nada de interesse pessoal. Nós olhamos para a nossa vaidade pessoal. E o texto diz, nada façam por desejo pessoal ou por vaidade. Nós nos consideramos superiores aos outros seguidamente. E o texto diz, considerem os outros superiores a você mesmo. E aí diz assim, nada de considerar seus interesses pessoais, mas os dos outros. Esse modo de pensar nos coloca, de fato, nesse dilema. E o segredo é tomar este mesmo nível de preocupação que, vamos dizer, Jesus colocou em relação a nós colocarmos em relação aos outros. Esse modo de pensar precisa estar focado no modelo certo. E o modelo certo está em Cristo. Por isso, o dilema é nós colocarmos em prática o que dizemos com o que fazemos. Como Jesus conta na história dos 2 filhos. Assim, pois, a gente precisa estar com o pensamento voltado para o alto. Como o apóstolo diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Enfim, irmãos, o dilema das redes está em focar as pessoas como clientes ou como produto. Em ambas as situações, eles são chamados de usuários. E aí eles correm o grande risco de manipulação. O nosso dilema é outro. Combinar o nosso modo de pensar com o nosso modo de agir. E o nosso modo de pensar precisa espelhar aquele que nos criou, nos salvou e nos guia. Nós não queremos ser escravizados pelo nosso egoísmo, e nem pelas linhas e vaidades do mundo, mas queremos ter o mesmo modo de pensar que Cristo tinha e usufruir a liberdade, vamos dizer, a única liberdade que de fato nós temos, que é sermos filhos de Deus. Estamos no mundo para compartilhar com quem sofre e desespera a alegria de ser amado por Deus. A nossa presença na família, na política, na igreja, pode tornar o mundo um lugar mais livre de manipulação
e mais alegre de viver. Deus nos coloca no caminho de sua palavra para aprendermos a pensar como Ele aprendeu. Nós queremos ser aí sim usuários, quase que viciados desta sua palavra, porque o seu Espírito pode agir através dessas palavras, nos iluminar a mente e fazer os nossos pensamentos e nossas atitudes reprisarem aquilo que Cristo fez por nós. Deus nos conceda. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós, e para sempre, e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, chegou o momento que nós queremos falar com Deus através da nossa oração geral, e nós incluímos os nossos aniversariantes da semana, entre eles a Zilda Gross, a Vera Kitter, a Emily Christman, a Susana Albrecht, a Márcia Alves de Amorim, o William Green, a Laís Hoffman do Amaral, a Lenira Klein Guimarães, e de maneira muito especial também nós agradecemos pelos 80 anos do pastor emérito Rodolfo Kirchheim, que acompanha os nossos cultos online. Então nós também queremos de maneira muito especial agradecer pelos seus 80 anos. E nós falamos assim com Deus em oração. Querido e amoroso Pai, eterno Deus, neste mundo que jaz no pecado e sofre com as suas consequências, nós só podemos depender da Tua infinita misericórdia. Por isso, nos achegamos diante de Ti e Te agradecemos, portanto, por teres restaurado a nossa dignidade através do sangue de Jesus. Dignidade esta que nos permite falar contigo e saber que através de Jesus Cristo Tu nos ouves. Assim, nós Te pedimos em favor deste mundo que ainda sofre com os efeitos da pandemia. Ampara todos os que choram pelo luto e cuida de todos aqueles que foram atingidos de diversas maneiras por esta calamidade. Dá força às equipes de saúde e todos os que lutam constantemente para salvar vidas. Todo-Poderoso Deus, Te agradecemos pela vida que nos deste, pela natureza e pelo fato de teres nos amado tanto que providenciaste a nossa salvação, mesmo com a nossa maldade. Somos gratos porque mesmo em meio a dores, Tu nos dás tantas bênçãos que sequer conseguimos contar. Assim, Te agradecemos por aqueles que completaram mais um ano de vida e que não passem um dia sequer sem contar com Teu amor e com a Tua proteção. Obrigado por seres um Pai amoroso que nos dás até aquilo que sequer sabemos que precisamos e nos proteges até quando esquecemos de Te pedir. Por isso, tudo que não foi colocado aqui, nós levamos até a Ti através da oração que o Teu amado Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, chegando ao final de mais um culto, nós lembramos que logo mais teremos a nossa assembleia online, todos devem ter recebido a convocação. Desejo a vocês uma abençoada semana e compartilhem este culto com pessoas que vocês têm no seu círculo de amizade, para que assim a palavra de Deus chegue mais e mais longe. Uma abençoada semana a todos.